Bom, aí então, pessoal, dando sequência à análise das principais pistas de automobilismo aí mundiais. A terceira pista que eu escolhi é o circuito de Hockenheim na Alemanha, no seu traçado atual. É uma pista bastante interessante, uma pista que eu gosto bastante. Ao contrário de Monza e de Spa-Francorchamps, ela não é uma pista na qual se desenvolve altíssima velocidade e ela tem algumas características peculiares aí que a gente vai tentar passar para vocês agora. O circuito de Hockenheim na Alemanha, no layout atual, é um circuito que tem alguns detalhes aí que favorecem bastante a melhoria no tempo de volta. Então aí vamos começar aí a apresentar a pista de Hockenheim para vocês. A curva mais importante do circuito de Hockenheim é a curva 1. E se vocês assistiram os outros tutoriais, vocês sabem que uma curva de alta velocidade entre duas retas é sempre muito importante. E no caso em Hockenheim, essa é a única curva de alta velocidade que fica entre duas retas relativamente longas. Portanto, aqui é o lugar onde você pode ganhar mais tempo ou perder mais tempo na sua volta. Como que funciona? Você vem da reta dos boxes e tem uma curva à direita de média para alta velocidade. Em carros com bastante downforce, você faz como ela. Normalmente você reduz uma marcha e faz o contorno da curva. Nela, como toda a curva entre duas retas, vale a pena sempre tentar ao máximo priorizar a saída da curva. Lógico, se é uma curva de alta velocidade, tentando priorizar a saída, você também não pode desacelerar demais ou frear demais ou perder velocidade demais na entrada. Senão você não consegue recuperar na saída. Mas a entrada dela você pode ser um pouquinho mais cauteloso, visando uma saída perfeita e rápida. Então a curva 1 é a curva mais importante da pista de Hockenheim. Aí depois a gente segue pela segunda reta aqui, onde na Fórmula 1 a gente tem um trecho com DRS, e vem para a curva 2, que é bem fechada, e que dá para outra curva A3. Na realidade aqui, ó, a gente tem uma curva de baixa velocidade A2 e na sequência a gente tem uma curva de média alta velocidade que dá para a principal reta da pista. Então aqui nesse conjunto de curvas, o que é o ideal? Primeiro, frear muito forte na curva 2, muito dentro da curva. Por quê? Você vem em alta velocidade, quanto mais você consegue retardar a frenagem, mais você ganha tempo andando em alta velocidade. Lógico, nunca ao ponto de estragar demais o contorno da curva 2, porque na curva 3, quando você consegue arrumar o carro direitinho para fazer a tangente da curva 3, você já vai de pé embaixo, você acelera gradualmente até a 100% de aceleração e sai pela reta já acelerando sem tirar o pé na curva 3. Então é muito importante a entrada da curva 2, você frear bem dentro dela e contornando ela, firmar o carro o mais rápido possível para poder desenvolver a maior velocidade possível na principal reta da pista. Depois disso,
Depois da curva 2 vem a principal reta da pista e aí vem uma outra curva que é muito importante, que é a curva 4, esse hairpin super fechado, a grande maioria dos carros em primeira marcha, Fórmula 1, Fórmula em segunda marcha. Quando você tem uma reta longa de altíssima velocidade, depois uma curva muito fechada, o que vale a pena você priorizar? A freada muito forte, muito dentro da curva. Por quê? Se você passar do ponto e frear demais, não importa, você não carrega a velocidade para a reta. Você está em muito baixa velocidade, então o carro consegue acelerar e recuperar a velocidade mais rápido. Você vai estar em primeira e segunda marcha, diferente daqui, que você está em quarta, ou em quinta, ou em terceira. Se você perde velocidade, para você recuperar demora muito. Aqui não. Então aqui o que vale? Vale você frear o mais dentro possível, atrasar a tangente, fazer aquele late apex, para já. Terminou a freada, faz a tangente atrasada e principia o mais rápido possível a aceleração para essa curva, para essa reta aqui. Aí a curva 5, bom, então aí depois do hairpin, você vem para essa reta, tem a curva de alta que eu já expliquei, e aí você vem para essa curva 6 e 7. Esse S aqui é um dos pontos mais complicados da pista para você fazer de uma maneira bem correta e conseguir ganhar tempo. Na 6 vale o quê? A frenagem muito forte, porque você vem em alta velocidade novamente. Aí você contorna ela, geralmente em segunda ou terceira marcha, e vem para 7, que é uma curva de média velocidade. Na 7 vale o quê? A saída, porque depois dela tem uma reta. Na curva 7, você vem lá em segunda ou terceira aqui, joga mais uma marcha, terceira ou quarta, e vai controlando o acelerador na 7. Não dá pra, depois de tangenciar o ápice dela, você acelerar pleno, senão o carro acaba tendo um spin por excesso de potência. Então você vem controlando o acelerador e aí depois da tangente dela um pouco, a hora que você sentir a segurança, você começa a acelerar pleno e trocar marcha. Então aqui vale a pena a freada, bem forte dentro da curva, e aqui prioriza a saída. Bom, aí depois disso a gente tem essa reta, que não é muito longa, e vem para a curva 8. Que é outra curva de média velocidade. Normalmente você está em quinta ou sexta marcha nessa reta. E na maioria das vezes você vai fazer o quê? Vai reduzir aí uma marcha, dependendo do carro, 2, e fazer a curva de média velocidade, que dá para um outro trecho de reta. Então aqui é importante você fazer ela na melhor velocidade possível e ter uma saída boa, porque uma curva de média, de alta velocidade entre duas retas é importante e você ganha ou perde bastante tempo. E aí isso aí é a curva 8 então. A curva 9... Da curva 8 você vem aqui para essa reta, a curva 9. Essa parte aqui é o chamado estádio, onde ficam as principais arquibancadas de Hockenheim. Ela é comum tanto do traçado novo quanto do traçado antigo. Então você vem aqui em quarta, quinta marcha, bem rápido, e tem uma curva para a esquerda, de baixa velocidade e raio longo. Curvas de raio longo, a tomada, a tangente não é muito importante. Aqui vale mais ou menos
o que vale para a curva de raio longo de baixa velocidade semelhante de Spa. Tomar cuidado, porque se você estiver numa corrida e tiver alguém colado em você aqui, é ponto de ultrapassagem. Dá para retardar a freada e tentar a ultrapassagem aqui. E se você não conseguir fazer uma tangente aqui ou estiver defendendo posição, você não vai perder muito tempo nela, porque ela é de raio longo. Então você vem, prioriza o que nela? A frenagem bem forte, curva fechada, ainda mais de raio longo. Depois de um trecho de boa velocidade, priorizar a frenagem. Aí você contorna ela e na saída dela você consegue, neste pequeno S aqui, manter a aceleração bem forte. E na maioria dos carros de alto downforce, aceleração plena nesse S. Então, por exemplo, você faz em segunda marcha aqui, e aqui você consegue jogar terceira e até quarta marcha, depende do carro. E aí nós temos essas duas últimas curvas da pista. A curva 12 e a curva 13. A 12 mais fechada e a 13, a última curva, um pouco mais aberta. Na 12, vale a pena o quê? Priorizar a entrada. Por quê? Uma curva que dá numa reta pequena e outra curva, o mais importante é a entrada dela. Então você freia dentro dela, reduz uma ou duas marchas, contorna. E na 13, a última curva da pista, de um pouco mais de alta velocidade, de média velocidade já, não é de baixa como a 12, que dá para a reta, você prioriza o quê? A saída dela. E do lado de fora aqui na saída dela tem uma zebra que é perfeitamente utilizável e você ganha tempo usando ela. A zebra de dentro aqui não é muito boa, mas a zebra de fora aqui eu recomendo. Pode usar ela porque você vai ganhar tempo. E aí completou a volta no circuito de Hockenheim. Espero que vocês tenham gostado desse breve comentário aí da pista, dessa análise. E acompanhe os próximos vídeos aí sobre a pista de Hockenheim que estão por vir, tá bom? Aquele abraço, quem gostou dá o like, quem tiver interesse se inscreve no canal. Até a próxima!